Rapaziada, o que foi esse State of Play que nós tivemos nessa terça-feira? Realmente foi um dos melhores que nós já tivemos, só teve anúncio legal e muitas novidades pra nós, mas com certeza a melhor de todas foi sobre o God of War da Lao Fei. Já tem um vídeo aqui do canal falando como foi as minhas primeiras impressões pra esse trailer, caso você queira assistir eu vou deixar ele no card aqui em cima, mas hoje a gente já tem algumas notícias oficiais que a própria PlayStation já falou sobre esse novo God of War. E claro que também tem muitas curiosidades que a gente acabou pescando ali naquele trailer e também algumas teorias novas que a comunidade anda fazendo. E nesse vídeo eu quero abordar com vocês exatamente sobre isso. E eu já quero começar o vídeo dando uma notícia oficial que a PlayStation postou no Twitter deles. Muitas pessoas estavam pensando que esse jogo poderia ser um spin-off da série God of War, mas na realidade esse jogo é um game principal e não será um spin-off. E como vocês podem ver aí nesse tweet da PlayStation, é isso que ela tá falando. Eu vou traduzir aqui pra vocês. God of War Lao Fei é o próximo capítulo principal da Santa Monica Studio. E embaixo deixando o link para você poder assistir o trailer. Isso pode até parecer ser uma novidade um pouco besta, mas na realidade essa aqui é uma das mais importantes que nós temos. Porque se isso aqui é um capítulo principal na história de God of War, significa que isso aqui pode ser também uma continuação do Ragnarok. Como a gente não sabe ao certo o que acontece nesse mundo dos deuses mortos, como a gente não sabe como é o tempo nesse lugar, a gente pode ver as consequências do que aconteceu no Ragnarok aqui nesse mundo. Se isso fosse um spin-off de God of War, seria um jogo completamente à parte da história principal do game, contaria apenas a história da Lao Fei depois da morte dela, mas não é esse o caso, é uma história principal de God of War. E falando agora sobre os deuses que a gente viu nesse trailer, que nada mais é do que esse demônio vermelho e essa deusa egípcia. No meu vídeo de primeiras impressões eu acabei comentando com vocês que era o Osíris, mas na realidade a galera já começou a pesquisar e já estão dizendo que na verdade é a deusa da guerra da mitologia egípcia, que é a Sekhmet. Só de analisar as duas imagens lado a lado a gente consegue perceber como a aparência delas são extremamente idênticas. A única diferença que eu consigo notar é que a cara dela em God of War não está com uma cara felina, mas depois avançando um pouco no trailer a gente vê aquele gato gigante e já pode imaginar que se trata dela mesmo. E sobre aquele deus gigante vermelho que a gente viu, não resta mais dúvida, ele nada mais é do que o deus da guerra mongol. Como eu disse no outro vídeo, eu achava que era algum deus da mitologia japonesa ou até mesmo aquele demônio que a gente vê na roda de Sansara do budismo. Mas quando a gente compara com esse deus da guerra mongol, realmente não há dúvidas, claramente é ele. Bom, e se você prestou atenção, os dois aí que a gente tá vendo são deuses da guerra em cada um dos seus mundos. E uma coisa que provavelmente esse jogo vai abordar também é como esses deuses acabaram morrendo. Porque, cara, olha o tamanho desse bicho. Quem matou esse cara aí deve ser extremamente forte também. E o fato desse mundo ser o pós-vida dos deuses que acabam morrendo gerou algumas teorias na comunidade. E enquanto eu analisava o Reddit de God of War, uma das teorias mais interessantes que apareceram pra mim foi de o fato de que quando Thor morre em God of War Ragnarok, ele não cai morto como a grande maioria dos deuses que a gente vê em God of War. Ele simplesmente desaparece. Isso é um forte indício de que ele pode sim ter aparecido nesse mundo que a gente vai descobrir no God of War da Lao Fei. Porque, como eu falei pra vocês, a gente não sabe ao certo como funciona o tempo naquele mundo. Naquele trailer que a gente teve foram 20 minutos de gameplay, mas vai saber lá quanto tempo se passou no mundo onde a Lao Fei tá pro mundo real onde o Kratos está. E esse mundo também pode abrir várias brechas pra gente poder rever alguns deuses que nós já batalhamos no mundo de God of War, como os deuses da mitologia grega, por exemplo. Eu particularmente acredito muito fielmente que a gente vai ver a Atena aqui nesse lugar. E uma das partes que mais deixou a galera com uma pulga atrás da orelha é o momento onde a Lao Fei é resgatada pelo Kratos. O Kratos dá a mão e ajuda ela ali por um breve momento. Mas depois disso ele acaba desaparecendo novamente. E isso aqui também gerou diversas teorias na internet, e duas das principais eu vou trazer aqui pra vocês. A primeira de todas é que naquele momento em que o Kratos ajuda a Lao Fei, na verdade seria aquele momento onde ele entrou na luz de Alfheim, e o Atreus acabou puxando ele de volta. Mas uma das teorias mais interessantes pra esse momento é que na verdade o Kratos havia morrido, naquela batalha onde o Kratos e o Thor acabam saindo na mão, e eu não sei se você se lembra, mas o Kratos morre naquela batalha. O Thor dá uma porrada na cara do Kratos e o Kratos cai duro no chão morto. Mas como a gente sabe, o Thor acaba ressuscitando o Kratos pra continuar a batalha. Mas nesse breve momento, talvez seja a hora em que o Kratos apareceu nesse mundo, salvou a Lao Fei e voltou de volta pro mundo dos vivos. Mas também tem uma das teorias mais macabras sobre esse momento, é que na realidade o Kratos havia de verdade morrido. Até porque se tem uma pessoa que tá nesse ambiente, é uma pessoa que já morreu. E por que será que o Kratos tá nesse lugar? Com certeza essa pequena cena do trailer foi pensada
e articulada pra deixar a galera se matando aí de tanto pensar em várias teorias do que pode ter acontecido. Mas agora a gente tem que falar sobre um dos pontos altos aqui do trailer, que é o que seria essa máscara que tanto a Lao Fei fala. E olha, com certeza essa máscara é sobre a máscara de Loki, que era aquele artefato que o Odin tanto queria lá no God of War Ragnarok. E se você reparar nesse momento do trailer, a Lao Fei fala explicitamente que se existem outras máscaras, o destino do Loki é incerto. E como vocês já estão careca de saber, né, a Lao Fei sabia exatamente de tudo que iria acontecer com Kratos e com Atreus desde o God of War 2018. Ela já sabia de tudo que ia acontecer, ela saberia que o Odin ia buscar o Atreus e o Kratos ia caçar essa máscara de Loki, ela já sabia de tudo. E quando ela vai para o mundo dos mortos e descobre que existem outras máscaras, aí ela percebe que talvez tudo aquilo que ela tinha planejado para os dois pudesse dar errado. E olha, eu tenho certeza que esse jogo vai explicar para nós o que significa essa máscara de Loki, porque isso também foi um enigma que ninguém conseguiu entender lá no God of War Ragnarok e não teve uma explicação. Mas agora sim que esse trailer foi lançado, a gente percebe que essa história da máscara vai levar ainda um bom tempo até ser explicada de fato. Eu particularmente acredito na teoria de que essa máscara seria uma passagem entre os dois mundos, uma passagem entre o mundo dos mortos e uma passagem entre o mundo dos vivos. Provavelmente o poder que o Odin tanto queria é poder chegar nesse ambiente onde a Lao Fei está, sem que ele de fato tenha que morrer para isso. Ele gostaria de transitar entre os reinos. Mas uma coisa que eu reparei também, que enquanto eu andava no Reddit para olhar o que a galera tinha achado do trailer, ver quais eram as teorias que eles estavam bolando, uma coisa eu reparei: pouquíssimas pessoas gostaram do personagem do Cubo. E olha, eu também sou uma das pessoas que simplesmente não gostou desse personagem. Sim, eu sei, tá muito cedo pra gente falar, eu posso queimar minha língua falando sobre esse personagem, até porque eu não tô jogando o game e eu não conhecia esse personagem o suficiente. Mas o que a galera não tá gostando não é da personalidade do Cubo, e sim da aparência dele. Cara, realmente um cubo no meio de God of War, no meio de uma batalha, pode soar um pouco cômico. Como a gente pode ver, enquanto a Lao Fei batalhava contra aquele deus da guerra mongol, esse cubo começa a bater no deus e, mano, isso aqui fica muito estranho. Eu achei um pouco cômico demais pra God of War. Mas uma coisa é certa, aquela espada ali tem alguma coisa sobre ela que a gente ainda não sabe e que eu tô muito ansioso pra descobrir. Porque se vocês analisaram o trailer, aquele personagem que a gente viu que estava preso na carroça fala para Lao Fei ficar esperto com aquela espada porque ela não é o que ela parece ser. E durante a batalha contra o deus da guerra mongol, ele também está visivelmente com medo daquela espada. E olha, agora uma teoria extremamente maluca sobre esse cubo e que eu não vi ninguém falando sobre. E olha, eu acredito que seja pouco provável que essa teoria que eu vou falar pra vocês aconteça no game, mas claramente isso pode ser um easter egg que eles colocaram aqui nesse jogo. E se você já manja um pouco de teoria das conspirações e esse mundo da simbologia, você deve saber que o cubo está fortemente associado com o planeta Saturno. E caso você não saiba disso, é simplesmente por causa daquela mancha que temos no planeta Saturno. E aquilo ali é basicamente um cubo na segunda dimensão. E Saturno também está fortemente ligado com o deus do tempo, o Cronos. Ou então, dependendo do seu ponto de vista ou base que você vai estudar sobre esse assunto, Saturno também está diretamente ligado com Satanás. Eu não acredito que God of War vai tão profundamente assim nessa simbologia do cubo, mas isso aí foi uma coisa que eu reparei enquanto eu achei esse trailer. Mas como eu disse, eu desacredito que isso aí vai acontecer no game, mas eu acho sim que foi um easter egg ali pra quem consegue pescar essas coisas, porque, mano, a gente tá falando de um lugar onde os deuses morrem. Mas uma coisa é fato, esse jogo aqui, mano, com certeza impressionou muitas pessoas. Eu, particularmente, já havia falado diversas vezes aqui no canal que eu não gostaria de ver um God of War com a Lao Fei, mas depois que eu vi esse trailer, cara, eu já, cancelo tudo aquilo que eu falei pra vocês. Eu tô muito ansioso pra esse jogo e eu tenho certeza que vai ser mais um jogão da Santa Mônica. E o melhor de tudo, cara, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Esse jogo não é um spin-off, não é um jogo separado da história do game principal que vai contar apenas uma breve aventura. Não, isso aqui é um novo God of War principal da história da saga. E de verdade, eu acredito que sim, o Kratos vai aparecer ainda mais nesse jogo. Eu não acho que ele vai ficar limitado só àquela primeira aparição dele. Claro, o jogo é da Lao Fei, nós vamos jogar mais com ela do que com Kratos, mas cara, assim, de verdade, eu tenho certeza que vai ter gameplay com Kratos, vai ter momentos onde a gente vai jogar com ele, vai jogar com Atreus, porque por ser um jogo principal de God of War, é claro que não pode faltar aquela velha gameplay com Kratos que a gente já conhece. E é claro que eu vou pedir pra vocês deixarem as suas teorias aí nos comentários aqui do vídeo, porque cara, eu fiquei extremamente ansioso com esse trailer, e podem ficar
ficar tranquilo que eu vou trazer mais vídeos falando sobre a análise desse trailer, porque agora eu vou dar um tempo, né, enquanto sai mais novidades, eu vou trazendo vídeos pra vocês ao longo das semanas. Mas essas foram as novidades que eu peguei e que eu vi lá no Reddit. Então, esse foi o vídeo, muito obrigado a todos vocês que assistiram e até a próxima. Fui.